Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta sexta-feira. Sextou, nação, sextou, dia 22 de março de 2024. Bom, eu tenho informações sobre o Pedro e a seleção brasileira, sobre Fabrício Bruno, tenho também informações para trazer para vocês sobre a reunião que o Flamengo vai fazer para definir já reforços que podem chegar agora e no meio do ano. Também quero falar com vocês a respeito do João Gomes. Então eu já vou começar logo falando pelo João Gomes. O Manchester United está para fazer uma proposta, segundo a imprensa inglesa, de 40 milhões de libras, o que daria 253 milhões de reais ao Wolverhampton pela compra do João Gomes. Então o Flamengo teria direito aí a 25,3 milhões de reais só nessa situação. Isso eu informei ontem para vocês. Faltou eu complementar que, pela cláusula de solidariedade que o Flamengo tem direito a mais um percentual em cima dessa venda, o Flamengo embolsaria mais 10 milhões de reais, o que totalizaria, entrando nos cofres rubro-negros só por conta da venda do João Gomes, 35,3 milhões de reais. Então, só complementando aquela informação de ontem, se a venda ocorrer mesmo do João Gomes para o Manchester United, seriam 35,3 milhões de reais que entrariam nos cofres rubro-negros. Ontem, no Giro de Notícias, eu falei para vocês que o Flamengo bateu o recorde de despesas num ano entre todos os clubes sul-americanos. Foi 1,2 bilhões de reais em despesas de 2023. Em compensação, o Flamengo bateu o recorde também em receitas, 1,4 milhões. Algumas pessoas me pediram, através dos comentários, para mostrar quais são as despesas que o Flamengo tem, porque essas despesas são do Clube de Regatas do Flamengo, não do futebol do Flamengo, ou seja, engloba tudo dentro do clube. O Flamengo ainda não liberou os documentos de transparência financeira como costuma liberar, mas se vocês deixarem aqui nos comentários que querem, eu vou lá no Verdade Vermelho e Preto, no Enquanto a Bola Não Rola, e trago um estudo de tudo aquilo que o Flamengo gastou em 2023, nos mínimos detalhes. Então, a sua vontade é que vai fazer a matéria acontecer. Coloca aqui nos comentários se vocês desejam que eu faça esse estudo, porque aí eu faço e levo ele para o Enquanto a Bola Não Rola, valeu? Bom, além de comentar, eu peço para que você também se inscreva aqui no nosso canal. É de fundamental importância que você se inscreva e continue nos recomendando para os seus amigos se inscreverem aqui também. Só assim a gente vai poder continuar fazendo esse trabalho de muita seriedade. Eu checo cada informação pelo menos 3 vezes antes de trazê-las para vocês. A mesma coisa eu faço quando atuo no Jornal O Dia, todo santo dia. No Jornal O Dia tem matéria minha na minha coluna nesse conceituadíssimo jornal brasileiro. Então, para a gente continuar com esse trabalho aqui e lá no jornal, eu preciso da sua inscrição, preciso também que você curta, comenta e compartilha sempre nos nossos vídeos. Dá essa moral pra gente, vamos continuar crescendo, pra gente continuar trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em você mesmo, torcedor rubro-negro. E é importantíssimo ficar até o final do vídeo, senão você tira da gente a retenção e o YouTube passa a esquecer o nosso canal. Então fiquem até o final do vídeo para se manter informado e para ajudar no crescimento do canal. Valeu? Nação, seguinte, falando agora um pouquinho sobre seleção brasileira. A seleção brasileira vai realizar 2 amistosos agora. Um no sábado às 16 horas e o outro na terça-feira. Sábado às 16 horas, a seleção joga contra a Inglaterra. E na terça-feira, 21h30, contra a Espanha. Por que eu estou falando sobre seleção brasileira se eu cubro o nosso clube de coração e nada mais? Porque na seleção brasileira nós temos 2 situações envolvendo jogadores do Flamengo. Na primeira situação, nós temos agora, no grupo da seleção, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno vem encantando tanto o Dorival Júnior nos treinamentos que ele pode ser titular nesse jogo contra a Inglaterra. Lembra do Juan, que era gerente de futebol do Flamengo? Pois é, na seleção o Juan ocupa um cargo de dirigente, mas lá na seleção ele trabalha no dia a dia com o Dorival Júnior. Ele entra em campo, faz o aquecimento com alongamento junto com os jogadores, realiza cruzamentos, faz ali
um bobinho com os jogadores e até intervém no treino quando acha necessário. Nessa função, o Juan vem observando muito o Fabrício Bruno, que já era atleta do Juan quando o Juan esteve no Flamengo, que foi atleta do Dorival Júnior quando o Dorival Júnior foi o treinador do Flamengo. Então, pelo que está fazendo na seleção brasileira nesses dias que por lá esteve, o Fabrício Bruno surpreendeu muito a desenvoltura e pode ser titular nesse jogo contra a Inglaterra. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque essa era a chance do Fabrício Bruno ser convocado para a Copa América. Se fizer um grande jogo contra a Inglaterra, aí, gente, a gente pode ter convocados Fabrício Bruno e Léo Pereira para a Copa América, sem falar do Pedro. O Pedro não foi convocado dessa vez por Dorival Júnior, porque o Dorival queria ver alguns rostos novos na seleção. É tipo assim, sobre o Pedro, o Dorival já sabe quem é, como joga e o poder que ele tem. O Pedro foi artilheiro da Libertadores da América com o Dorival como seu treinador. Então o Dorival já conhece o Pedro e conta com o Pedro para os jogos pega para capar. Ou seja, jogos das eliminatórias, jogos da Copa América. Esses amistosos, o Dorival queria conhecer alguns atletas que ele ainda não tinha contato. Então podem colocar na agendinha de vocês que se nada acontecer de errado com o Pedro, daqui para o meio do ano, durante a Copa América, o Pedro será convocado. Então só na seleção brasileira, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Pedro podem ser convocados. Ou seja, 4 jogadores para a seleção brasileira, 4 jogadores para a seleção uruguaia, mais o Eric Pulgar na seleção chilena, que não foi agora por conta da lesão, que deve tirá-lo do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e da estreia na Libertadores da América também. Então seriam 9 os atletas servindo suas seleções durante a Copa América. O Flamengo tem que se preocupar bastante com isso. E por se preocupar, que o Flamengo vai realizar entre hoje e segunda-feira mais uma reunião. Essa reunião vai envolver as conversas, o debate sobre dinheiro para investir em jogadores e quais jogadores investir, em que tempo investir. Vamos lá. Dinheiro. O Flamengo tem alguns nomes para poder se reforçar agora, durante essa janela especial do dia 1º a 19 de abril. Nomes esses aprovados pelo técnico Tite. O Flamengo vai colocar esses nomes na mesa, né? Marcos Braz vai colocar esses nomes na mesa com o Conselho de Futebol do Flamengo para que se debata se vamos ou não vamos investir. E esses nomes já foram sondados, o Flamengo já sabe os valores que vai gastar em cada uma das negociações e aí é o Conselho de Futebol aprovar junto com o Rodrigo Tostes, que é o vice-presidente de finanças do Flamengo, ou não esses nomes. Aprovando, o Flamengo vai para cima de algumas contratações, dentre elas um meia para agora, para dia 1º a 19 de abril, agora. Seria a contratação para o tempo de agora, tá? O Flamengo já vai começar também a debater contratações para o meio do ano. Com o comportamento que o Wesley vem demonstrando, o Flamengo já começa a pensar no lateral direito para fazer dupla com o Guilhermo Varela. E o nome que volta à tona novamente é o do Gonzalo Montiel. Gente, são novelas atrás de novelas, porque no Flamengo é assim que as coisas andam. Quando se tem responsabilidade, não se resolve as coisas rapidamente, se resolve com passos lentos para poder definir aquilo que vai ser feito com certeza. Você mesmo aí na sua casa, quando tem uma grande decisão para tomar, você pensa trocentas vezes, faz 200 contas até você dar esse passo. Isso não muda no Flamengo, tá bom? Então, qual é a situação do Gonzalo Montiel hoje? Gonzalo Montiel está emprestado ao Nottingham Forest até o meio deste ano. Dos últimos 9 jogos, ele foi titular em 5. Mas durante a temporada 22-23, ele foi muito subutilizado no Nottingham Forest, ficando muitos e muitos jogos fora do plantel principal, sem estar lesionado e suspenso. O Nottingham Forest hoje aparece até com a vontade de exercer a compra do atleta junto ao Sevilha. Caso isso não aconteça no meio do ano, o Flamengo pode sim ir ao Sevilha para fazer uma proposta de 9 milhões de euros, que é o que se diz que o atleta vale hoje, para tentar tirá-lo do Sevilha e reforçar a lateral direita. Diferenças entre Montiel e Guilherme Varela não existem. Hoje o Flamengo tem um lateral direito que é o Wesley, que é um ala, muito ofensivo e pouco defensivo. Guilherme Varela e Gonzalo Montiel jogam no mesmo estilo de jogo, são laterais. Vão com força à linha de fundo, mas só na base da segurança.
Eles não são alas, não são aquele jogador que vai chegar como o Ayrton Lucas chega, com mais profundidade, com mais ímpeto no ataque. Ainda assim se trata de um belíssimo jogador. Você apoiaria a contratação de Gonzalo Montiel? Vale deixar bem claro que o Flamengo depende do Nottingham Forest exercer ou não a sua prioridade de compra no atleta no meio do ano, e seria uma contratação apenas para o meio do ano. O Flamengo vai colocar também em conversa, em discussão, a contratação do jogador de 24 anos, Ezequiel Barco. Eu falei sobre Ezequiel Barco aqui outro dia, e muitas pessoas falaram que ele seria o reserva do Arrascaeta. A vantagem do Ezequiel Barco é que ele pode tanto ser o reserva do Arrascaeta, quanto pode ser também o ponta-direita que o Tite quer. Ele vem atuando muito na ponta-direita pelo River Plate, e ele estando bem fisicamente, ele detona. Ele tem uma alcunha lá no River de não jogar bem jogos decisivos. A torcida do River Plate costuma pegar no pé dele, que ele não atua bem quando precisa dele em jogos decisivos. Mas o Flamengo não dependeria somente dele. Tem vários jogadores, e no Flamengo ele pode crescer, porque vai encontrar ex-companheiros lá no Mengão Queridão, como é o caso, por exemplo, do Nico de la Cruz, que jogou muito tempo com ele lá no River Plate. Então, esses dois nomes, junto com nomes da janela do dia 1º a 19, que são nomes de jogadores que atuam nos campeonatos estaduais, serão discutidos numa reunião entre hoje e segunda-feira do Conselho de Futebol do Flamengo e também pelo Marcos Braz, tá bom? Nação, essas eram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Ao longo do dia, durante a nossa programação nos canais da família VVP, eu venho trazendo mais informações e complementando as informações para vocês. Tenham todos vocês uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Tenham todos vocês o melhor que a vida puder lhes proporcionar, porque eu amo muito cada um de vocês que nos apoiam. Obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Você não tem noção do quanto isso nos ajudou. Agora não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.